A Autosport TV veio visitar o Instituto Superior Técnico de Lisboa e conhecer o FST 06E, o sexto carro e terceiro elétrico desenvolvido por alunos da Faculdade de Lisboa. Comigo tenho o Rui Miranda, líder da equipa e responsável por este projeto. Olá, Rui. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigado por nos receberes aqui nas vossas instalações. Começava por perguntar e para contextualizar o que é a Fórmula Student. Pronto, a Fórmula Student é uma competição de alunos de engenharia que nasceu na década de 80 nos Estados Unidos da América, veio para a Europa nos 2000. O grande objetivo desta competição é projetar, construir e competir com carros do tipo Fórmula. Nós somos a equipa portuguesa há mais tempo no ativo, a nossa equipa nasceu em 2001, a equipa Projeto FST, Projeto Fórmula Student Técnico. Até 2010 nós desenvolvemos 3 carros a combustão, foi em 2010 que nos juntamos à nova base e desenvolvemos o primeiro carro elétrico de competição feito em Portugal, o FST 04E. Depois disso já desenvolvemos o FST 05E e o mais recente é o FST 06E. E como é que funciona? Ou seja, o projeto FST Nova Base nasceu devido ao facto de haver uma competição com uma Fórmula Student ou não tem nada a ver? Exatamente. Nós projetamos os nossos carros, construímos e competimos com os nossos carros na Fórmula Student. E podias-nos fazer, em resumo, a evolução desde o primeiro modelo até ao atual modelo que tem? Ok. O nosso primeiro carro, o FST-01, foi basicamente o conceito de Fórmula. Foi aí que nasceu a equipa e foi aí que se criou pela primeira vez um carro Fórmula na nossa equipa. O segundo carro, o FST-02, foi basicamente a aplicação de compósitos depois já termos aprendido o que era o conceito de Fórmula. No terceiro carro, que é este, o FST-03, nós aplicamos pela primeira vez eletrónica programável ao nosso carro, isto era um carro a combustão, com eletrónica programável, aplicamos já mesmo aos compósitos. O 04 foi a aplicação, 04E, foi a aplicação pela primeira vez da propulsão elétrica num carro tipo Fórmula pela nossa equipa. O 05E teve grandes inovações, como por exemplo a aplicação maciça de compósitos, como por exemplo o chassi, que é integral em fibra de carbono, assim como a aplicação de compósitos na suspensão e também no conjunto aerodinâmico. Criámos pela primeira vez e fizemos-lo em fibra de carbono. O 06 é basicamente a aplicação de fiabilidade ao máximo que nós conseguíamos num carro Fórmula, com massificação de compósitos, como por exemplo o chassi integral em fibra de carbono, tal como é feito na Fórmula 1, por pré-prego e autoclave, e aplicação à mesma do conjunto aerodinâmico. E quais eram as principais características dos 3 modelos que fizeram com motor de combustão interna? Pronto, eles tinham motores CBR e chassi tubular em aço, e basicamente o grande interesse destes carros é a dinâmica, visto que são carros Fórmula, dinamicamente são muito fortes. Obviamente que à medida que fomos evoluindo, os carros foram sendo cada vez mais leves, começando com o 01, que era um carro de perto de 300 kg, passando para o 03, o último a combustão, que é este, que tinha cerca de 220 kg. E quando é que se deu a passagem de motor de combustão interna para propulsão elétrica? Pronto, isso aconteceu quando nasceu a equipa 04, que inicialmente começou a projetar um carro a combustão interna, mas depois quando chegou à parte de concretizar, não havia patrocínios suficientes para se concretizar o carro a combustão interna, aí surgiu a Nova Base como o nosso patrocinador e também a proposta de carro elétrico. Carro elétrico, carro verde, conseguimos muito mais facilmente chegar a ter patrocínios em Portugal e então isso permitiu-nos fazer o primeiro carro elétrico português de competição. E foi brutal, foi uma experiência espetacular. O carro pesava cerca de 300 kg, tem 76 cavalos e fazia de 0 a 100 em mais ou menos 4 segundos. Basicamente nós fizemos tudo do zero para esse carro. A equipa nunca tinha tido a experiência elétrica anteriormente. Comigo tenho Bogdan, um dos elementos da equipa que fez este FST 06E. Tem aqui alguns moldes. Bogdan, pedia-te que nos explicasses como é que funciona este processo de concepção das peças. Claro. Temos aqui 2 peças que usam moldes diferentes. A primeira é o nariz do carro, que tem que usar 2 moldes devido à sua forma final, porque é muito difícil maquinar o molde do qual sai a peça, porque tem esta forma e é muito difícil a fresa chegar lá durante o processo de maquinação. Por isso o que se faz é faz-se um molde positivo com a forma final da peça. No nosso caso usamos cortiça. Aqui nós temos dois blocos de cortiça colados que depois de terem sido maquinados foram lixados e pintados para ficarem com o acabamento que temos agora. A seguir tiramos um molde negativo em fibra de carbono, ou seja, laminamos a fibra de carbono por cima do molde positivo. Podem ver aqui.
Ou seja, laminamos por cima, depois da resina estar curada. Tira-se o molde negativo e a seguir o que se faz, lamina-se com pré-prego, que é fibra pré-impregnada, por dentro. Ou seja, a peça final sai de dentro deste molde negativo, como podem ver. Por outro lado, esta peça não precisa de ter um molde negativo, ou seja, o molde feito em cortiça já está com a forma final da peça. Neste caso temos uma das asas do FST-06E, que também foi feita com o mesmo processo do nariz, com a fibra pré-impregnada. Neste molde apenas temos metade da asa, porque para fazer as duas asas só precisas de dois moldes, que tem o intradorso e o extradorso. Acho que aqui temos o intradorso e o molde do extradorso foi feito em separado. Vocês é que fazem sempre os moldes para as peças que querem Exatamente. conceber. Nós fazemos sempre o design dos moldes, somos nós que colamos os blocos e apenas é maquinado por outra empresa. E todo o processo de medidas, de concepção é sempre delineado sempre por vocês? feito por nós. Desde a colagem, somos nós que lixamos, somos nós que damos o acabamento final às peças. Esta peça é o fundo plano do carro, que tem como objetivo criar mais downforce, ou seja... Carga aerodinâmica? Exatamente, para o carro curvar melhor. Ao contrário das outras duas peças, esta peça usou fibra seca, ou seja, a fibra e a resina estão à parte e têm que ser juntadas para depois sofrerem uma cura. Nomeadamente, este processo foi um processo de infusão, em que o que se faz é pôr já a fibra toda em cima do molde, criar vácuo e depois, por causa do vácuo, por causa da pressão negativa, a resina entra de fora para dentro e preenche todos os poros da fibra. Depois ela tem um processo, tem uma cura a temperatura ambiente de 24 horas e depois tem que passar por um processo de cura a uma temperatura mais elevada, que acho que neste caso são 60 graus Celsius. E atrás de si temos também um molde, outro molde, não é? Exatamente. Aqui temos um mesmo processo que usamos no nariz, em que do molde positivo em cortiça tirou-se um molde negativo, neste caso da parte de cima do monocoque. Podemos ver aqui por dentro, nomeadamente temos aqui o cockpit, temos a tampa da frente e a tampa de trás e alguns pontos dos apoios. Vamos agora conhecer o mais recente projeto dos alunos do Instituto Superior Técnico de Lisboa, o FST-06E. João Paulo, vocês partem de uma folha em branco. Quanto tempo demora desde o início do projeto e que o começam a desenvolver até terem esse carro que agora aí vemos? Bem, nós, nos últimos anos, temos estado a seguir uma filosofia de um ano para projetar e um ano para construir. Portanto, desde o momento em que partimos dessa tal folha em branco até ao final da construção, são 2 anos. Também é de salientar é que nós não partimos exatamente de uma folha em branco, nós partimos muito daquilo que é feito no carro anterior e neste momento estamos bastante contentes com a situação porque chegámos a um ponto em que não estamos a fazer evoluções muito significativas de carro para carro, mas sim a melhorar os pontos que falharam no carro anterior. Ou seja, não partimos exatamente de uma folha em branco, mas esse processo demora 2 anos, tipicamente. E como é que fazem a concepção do carro? Ou seja, começam pelo motor, depois chassi, ou podem ir desenvolvendo as várias áreas em paralelo? Nós conseguimos desenvolver parte das áreas em paralelo, mas tipicamente a primeira área que entra em ação é a área de Vehicle Dynamics, dinâmica de veículo, que dá os inputs para as outras áreas, ou seja, diz-nos que motores é que devemos utilizar, que baterias é que devemos utilizar para ter energia suficiente para acabar as provas. Paralelamente a isso, o chassi também pode começar a ser desenvolvido porque é aí que se vai ligar tudo. E, maioritariamente, o que se faz é uma evolução do design do carro anterior e ver onde é que é preciso mudar para fazermos adaptações, não só ao regulamento, que muda todos os anos, mas também às novas opções que tomamos. Por exemplo, uma das opções que foi tomada este ano foi de diminuir o diâmetro da jante de 13 polegadas para 10, e isso implica que
tudo o que está dentro da jante tem de ser subdimensionado para caber lá dentro e mesmo assim manter as suas funções estruturais. Por isso, há muitas coisas que conseguem ser feitas em paralelo. No fim, tem de bater tudo certo e aí o mais fulcral é mesmo o chassi, que é o ponto onde todas as áreas vão encaixar. E grande parte das peças são construídas por vocês mesmos. Sim, as peças que nós não construímos por nós são essencialmente os travões, os motores, bomba de refrigeração e amortecedores. Isto porque são peças que não trariam grande vantagem em sermos nós a fazer, demoraria muito tempo e nunca conseguiríamos, ou conseguiríamos eventualmente, mas dificilmente conseguiríamos um produto que fosse melhor do que aquilo que está disponível no mercado. Tudo o resto, como é extremamente adaptado para o nosso desenho, acaba por ser benéfico nós fazermos em vez de comprarmos peças, mas é tudo desenhado por nós e a grande maioria feito por nós. E não sei se há, senão, mas há alguma em particular que tenha levado mais tempo a conceber? Sim, o chassi foi particularmente heroico, demorou mais ou menos 2 meses, entre 2 a 3 meses a ser construído. Foi a primeira vez que utilizámos o processo que utilizámos, que o Bog já falou, que é o processo de cura em autoclave de fibras pré-impregnadas, com um núcleo de alumínio, que nós nunca tínhamos feito isto. Foi uma aprendizagem bastante complicada, principalmente na parte de aplicar o núcleo, porque nunca tínhamos usado esse tipo de núcleo. E mesmo o trabalho com moldes, foi a primeira vez que trabalhámos com cortiça. Portanto, o chassi foi talvez a peça mais complexa de fazer. E no fim deu um resultado bastante épico, porque nós pela primeira vez também fizemos um controle dimensional num patrocinador nosso e chegámos à conclusão que os pontos que nos interessavam, ou seja, os pontos onde, por exemplo, é encaixada a suspensão, ficaram com um desvio na ordem dos 0,5% máximo relativamente ao que tínhamos projetado, o que é bastante épico para uma peça que foi feita pela primeira vez neste processo. Este chassi, ao contrário do que tinha sido feito anteriormente, é uma peça contínua. As fibras têm muito mais resistência mecânica do que as utilizadas no anterior e relativamente a desvio de peso também é inferior, porque as fibras já vêm com o rácio perfeito de resina, ao contrário do que foi feito no passado, que injetamos, não é bem injetamos, mas pronto, metemos resina a mais. É mais eficaz assim? Este processo é mais eficaz, sim. Em termos de apoios, há empresas que vos apoiam, conseguem ter patrocínios? Como é que as coisas funcionam? Os painéis aqui atrás, podem ver os nossos patrocinadores que contribuíram para este carro. Nós contamos imenso com o apoio dos nossos patrocinadores, sem eles seria completamente impossível fazer o carro. Aquilo que nós conseguimos nos patrocinadores não é tanto arranjar financiamento para o que precisamos de fazer no carro, embora isso também aconteça com algumas empresas e é absolutamente fulcral. O que acontece com a maior parte dos nossos patrocinadores é eles ou nos fornecem materiais, ou nos fornecem serviços como maquinação, ou, no caso, por exemplo, do chassi, oferecem-nos o espaço que eles têm para trabalhar, onde nos oferecem condições que nós cá não temos, porque é trabalho extremamente específico e seria pouco usual a universidade ter esse espaço para nos deixar trabalhar. Por exemplo, no caso do chassi e no caso das asas e também no caso das jantes, foi trabalho feito em Évora, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que eles têm lá uma sala perfeitamente adaptada para trabalho de compósitos, que nós cá não temos, e que, pronto, sem aquela sala teria sido bastante difícil fazer as peças que lá fizemos, principalmente no tempo em que fizemos. João Paulo, por exemplo, o que é que temos aqui? Estas baterias, certo? Exatamente, isto aqui são 2 stacks da bateria. Um stack é composto por 12 células e nós temos 12 stacks ao todo, ou seja, no carro todo temos 144 células de polímeros de lítio. O nosso design, mais uma vez, muito apoiado na disponibilidade dos nossos patrocinadores, o objetivo é que fosse uma solução fácil de montar e muito fiável. E o que conseguimos essencialmente foi uma solução em que, ao contrário do que era feito no passado, não é necessário andar a passar cabos de cada célula para a placa de controle. A placa de controle apoia em cima destes apoios de alumínio e depois é parafusada com estes parafusos que, mais uma vez, graças aos nossos patrocinadores, têm a particularidade de serem perfurados até mais ou menos metade e isto faz com que caiba lá um sensor de temperatura. E isto é bastante bom para o nosso sistema de admissão de dados porque conseguimos controlar
a temperatura dentro de cada célula, dentro de cada uma das 144 células, e conseguimos monitorizar se há algum problema numa delas e se está a trabalhar fora do seu regime normal. Tu falaste no desgaste das baterias, da energia desse consumo. Como é que isso funciona? Em termos da placa, tu há pouco falaste nisso. Sim, o que acontece é as baterias têm de estar perfeitamente balanceadas para funcionar de uma maneira segura, ou seja, não podemos ter uma célula mais carregada do que outras. O que esta placa faz é controlar a tensão de cada uma das células e, no caso de uma célula estar mais carregada do que outra, tem aqui umas resistências que estão nesta placa, cá dentro debaixo do dissipador, e o que essas resistências fazem é descarregar as baterias que estão demasiado carregadas. Ou seja, na prática, com esta placa, que é toda feita por nós, toda desenhada e feita por nós, conseguimos basicamente fazer com que todas as células estejam com o mesmo potencial e pronto, isso é o regime de funcionamento normal do carro. Mais à frente temos ali o motor, certo? Exatamente, isto é um dos motores que equipa o 06, são motores Siemens, de ímãs permanentes, todo o controle, o motor vem de forma bastante simples para nós, vem só o stator e o rotor, nós depois fazemos o veio, fazemos todos os housings, fazemos as end plates e fazemos a transmissão. Este motor, embora seja maior do que aquele que foi usado no carro anterior, tem mais binário e menos rotação. E o que isso nos permite fazer é, para começar, reduzir a relação de transmissão. No carro anterior tínhamos uma relação de 1:20 e aqui temos de 1:4. E o que isso permite é reduzir esforços na transmissão, conseguimos fazer uma transmissão mais pequena e isso, por sua vez, leva a que consigamos meter o motor e a transmissão em linha, o que também reduz os esforços axiais, os esforços transversos. Portanto, conseguimos ter tudo numa linha, o que é bastante bom para evitar que as coisas se comecem a torcer. Qual é a potência de um motor destes? Este motor tem 50 kW, ou seja, à volta de 70 cavalos. E é um motor ligado, isto é um carro de tração traseira, Exatamente. São dois motores, um para cada roda. Um para cada roda, e isso permite-nos fazer um diferencial eletrónico, ou seja, controlar eletronicamente a potência que vai para cada motor, de maneira a termos a performance ótima em pista, em curva. O carro ficou com que potência? O carro no total está com 140 cavalos, sendo que para a competição nós vamos ter de limitar isto a 80%, portanto à volta de 110 cavalos. Vi que vocês queriam ter uma estimativa de 2.6 segundos do 0 ao 100, conseguiram isso? Já nós ainda não testámos isso. A nossa estimativa inicial estava feita para um peso um bocado inferior àquilo que acabou por ser o peso final do carro. Como acho que o Rui já deve ter falado antes, o grande objetivo para o carro novo, para o 06, foi a fiabilidade e a robustez do carro. Acabámos por descurar um bocado a nossa filosofia de fazer um carro ultra leve. Portanto, temos um carro um bocado mais pesado do que o anterior, mas fiável. Bastante mais fiável e bastante mais robusto. E os motores são um exemplo disso. Os motores pesam bastante mais do que os do carro anterior, mas nós conseguimos, com estes motores, chegar a uma solução muito mais fiável. Em termos de especificidades neste carro, podes indicar-nos algumas, por exemplo, ou alguma em particular? Sim, neste carro uma das coisas interessantes, e isso já se tem vindo a notar mais para trás, é quando as equipas começam, tipicamente, qualquer pessoa faz trabalho de qualquer área. E nós neste momento estamos divididos em 7 áreas técnicas. E a parte interessante disto é que, à medida que o carro vai evoluindo, nós também conseguimos ter pessoas, começamos a ter pessoas que são especialistas em cada área e trabalham em áreas que já não dá para passar para outras pessoas. Um bom exemplo disso é a suspensão. A geometria de suspensão tem um estudo que é bastante complexo. Envolve termos e conceitos que nem toda a gente da equipa domina, ou domina o básico, mas todo o desenho da geometria de suspensão, e isto a nível de ângulo, câmara, tow, eu também não percebo grande coisa disso, é bastante específico, de maneira a que mais ninguém, sem ser a malta de suspensão, que teve um ano a estudar isto, bastante especificamente, consegue fazer o mesmo que eles. E isso é particularmente gritante a nível também da aerodinâmica, porque neste momento temos 1, 2 pessoas na equipa que sabem fazer a preparação dos estudos 3D de onde saem os melhores resultados para as asas, e a nível de eletro, então, ninguém em mecânica consegue chegar perto de conseguir fazer o que quer que seja a nível de eletrónica. E mesmo a malta de eletrónica neste momento temos 2 pessoas na equipa que têm muita experiência a trabalhar com isso e que dominam completamente a área, e a dificuldade
é passar este tipo de informações para a equipa a seguir, e é por isso que nós levamos o recrutamento bastante a sério, no sentido de cada área começar a ensinar os seus novos membros a prepará-los para conseguirem fazer este trabalho específico. Depois, o que é trabalho geral prende-se essencialmente com vontade e com, lá está, vontade de despender 95% do tempo livre para vir aqui ajudar, mesmo não seja na sua área. Por acaso, isso é um dado curioso. Durante o período letivo, quanto tempo vocês despendem com este projeto, por exemplo? Isso é mais ou menos variável de pessoa para pessoa. Nós estamos organizados em áreas, somos 9 áreas no total, a contar com as 2 não técnicas, e é mais ou menos expectável que um líder da área fique cá pelo menos 8 horas por dia a trabalhar para o projeto. Ou seja, para os líderes da área e para bastantes membros mesmo das áreas, isto acaba por ser um trabalho full-time e o curso fica part-time. Isso não impede que haja pessoas que conseguem fazer as cadeiras todas e fazer isto ao mesmo tempo, e é bastante épico esses casos. Eu não sou um deles, mas há casos desses. Depois, na parte mais administrativa, ou seja, na área de gestão, que é a área coordenada pelo Rui, e na área de marketing, pode-nos acontecer, eventualmente, queremos fazer uma visita a patrocinadores e isso tira-nos 2 semanas em que estamos fora. Mas mesmo na área técnica, lá está, aquele caso do chassi de irem 2 meses para fora. E isto é uma coisa que, tipicamente, é avisada logo desde o início. Ou seja, quando as pessoas entram para o projeto, são logo avisadas. Isto vai-vos tirar grande parte do tempo livre e uma boa dose também do tempo que não é livre. E depois vai de cada um. Nós sabemos mais ou menos, líderes da área sabem mais ou menos com o que é que podem contar de cada um dos seus membros e distribuem trabalho conforme a disponibilidade dos seus membros. E vocês são quantos elementos neste momento? Nós neste momento somos 35. 35, lá está, divididos em 9 áreas. Em termos de recrutamento, qualquer aluno ou qualquer interessado pode vir para um projeto destes? Há alguma seleção? Como é que funciona? Sim, a nossa seleção é muito mais baseada em empenho do que em capacidade, porque na verdade não há ninguém que nunca tenha pegado em nenhum projeto prático que entre para o projeto que seja capaz de fazer o que é que seja, e isto inclui os melhores alunos dos cursos. Nós temos vários exemplos de alunos que eram excepcionais no curso, mas que depois a aplicação prática que têm aqui é pouca, ou seja, o que esses alunos trazem de novo é uma excelente capacidade de aprender, e é isso que nós procuramos, é capacidade de aprender, primeiro, e antes disso ainda, empenho, porque por muito bom que um aluno seja nas cadeiras, vai sempre precisar de aprender imenso para conseguir fazer o que é que seja aqui. E vocês sentem, por exemplo, todos os anos recebem, imaginemos, hipoteticamente 10, 15, 20 alunos, desses ficam 2? Não, normalmente há uma média? É mais ou menos multiplicar isso por 10. Nós, na primeira reunião de recrutamento, enchemos um auditório com 120 pessoas, são dadas tarefas ou instruções para como se vai processar o recrutamento. Da primeira para a segunda reunião corta-se mais ou menos ao meio a quantidade de pessoas que aparecem, e desses 50, 60, vai havendo uma seleção natural de pessoas que ou acham que não têm capacidade, e normalmente isso não é verdade. Nós, por norma, todas as pessoas têm capacidade, podem não ter tempo, ou não ter tempo, mas não estarem disponíveis para passar aqui grande parte das vidas. E isso aí é particularmente gritante nesta altura, que é a altura das férias, em que nós estamos aqui mais do que a full time. Agora, na altura das férias, tipicamente, o Diogo, por exemplo, que acabou de chegar mais ou menos às 10, é mais ou menos expectável que ele saia daqui para aí às 2 da manhã. Houve uma mudança de regras no fim da última temporada, ou seja, em agosto do ano passado, e não eu sozinha, eu e os membros da minha área da aerodinâmica, tivemos que enfrentar novas regras. Estas regras tinham implicações, sobretudo limitações ao nível das dimensões do pacote aerodinâmico, a altura máxima, que é 1,20 m. Por exemplo, a asa de trás tinha que estar obrigatoriamente entre as rodas traseiras, a asa da frente só podia ter uma determinada altura, por aí fora. Para além destes requisitos geométricos, tínhamos também requisitos estruturais, ou seja, perante o facto de terem caído asas durante provas anteriores, o regulamento deste ano prevê que as asas têm que ser mais robustas do que eram nos anos passados. Isso eram limitações que entravam no nosso design.
Isto é o que o regulamento nos impõe, mas depois temos temos que fazer com que o carro ande mais rápido no overall. O processo de design começa com a Vehicle Dynamics a ajudar-nos, ou seja, vemos as necessidades que o carro tem do ponto de vista aerodinâmico para cada pista, para cada competição, e esses são os nossos objetivos. Para chegar aos nossos objetivos temos também que cumprir o regulamento e aí começamos todos os estudos de aerodinâmica. Inicialmente começamos com iterações muito simples, em 2 dimensões, em que as asas são tratadas como infinitas, por aí fora. Depois já temos as primeiras iterações, passamos para estudos 3D, no início as asas individualmente, numa fase mais a seguir ao estudo do carro completo. A razão pela qual nós não fazemos os estudos desde o início a 3 dimensões são porque há necessidade de supercomputadores para fazer esses estudos aerodinâmicos. Para isso contamos com a ajuda de um dos nossos patrocinadores, a Blue Cape. Por exemplo, tentamos fechar a maior parte das variáveis a 2D e depois passamos para o 3D já só com, por exemplo, um limite de 25 estudos. E é assim que é feito o nosso design. Em paralelo, à medida que as pessoas estão a fazer a parte de 3D aerodinâmico, nos dão forças e, aliás, mapas de pressões, passa para outros membros da área responsáveis pela parte estrutural. Ou seja, são feitos também os estudos estruturais para decidir o interior das asas, o esqueleto como é que vai ser, o número de camadas que vai ter, por aí fora. Este foi o segundo carro da equipa com pacote aerodinâmico. O primeiro carro foi o 05. O 05 foi, passar a expressão, um picar de pedra imenso, porque não havia nada para trás na equipa. As asas também tinham muito menos limitações de regulamento, porque também foi o início dos pacotes aerodinâmicos em Fórmula Student. Eu peguei no que vinha no recebido 05 e tentei melhorar, ou seja, tínhamos mais gente na área, tínhamos um conhecimento que já era a somatório do que vinha da equipa anterior e com o nosso, e tentámos fazer uma coisa mais complexa, mais robusta, tentámos melhorar os processos de fabrico. O processo de fabrico foi completamente diferente. No carro anterior foram peças em fibra de carbono feitas por infusão. No nosso caso foi utilizada a fibra pré-impregnada, ou seja, uma peça em infusão, temos um molde, temos sempre um molde, não é? Depois, em infusão, pomos a fibra seca, em rolo, cortamos à medida e pomos a fibra seca. É posto um saco de vácuo, com uma malha de dispersão, por aí fora, e depois entra a resina líquida. Na fibra pré-impregnada é um método de fabrico que é utilizado só mesmo em Fórmula 1 e aeronáutica, que é mesmo um método de topo, em que a fibra vem congelada e vem a fibra já com a quantidade estritamente necessária de resina. Nós pegamos na fibra, tiramos do congelador, deixamos descongelar, pegamos na fibra, pomos no molde e este processo implica a necessidade de utilização de um autoclave, que é uma espécie de forno gigante com controle de temperatura e pressão e para nós o podermos utilizar tivemos que estar a viver durante várias semanas em Évora, porque o IEF, o Centro de Formação, recebeu-nos e lá podemos utilizar o autoclave. Rui, este projeto envolve 35 pessoas, tu sendo o líder da equipa. Como é que se gera tanta gente? Como é que se consegue fazer tudo isso? Pronto, é uma situação extremamente delicada porque todas as pessoas reagem de forma completamente diferente aos estímulos que existem, quer seja preocupações mais mundanas como pôr o carro em algum sítio, assim como fazer o próprio carro. Cada pessoa é tratada como cada qual, somos todos diferentes, por isso temos de nos aceitar como somos e trabalhar entre nós da melhor forma possível. O carro ainda não competiu, o FST-06E, vai competir na próxima semana, de dia 20 a 23 na competição húngara, que vai acontecer em Győr. Posto isso, vai competir de 27 a 30 de agosto na competição espanhola, que vai ser no circuito da Catalunha, e de 11 a 14 de setembro em circuito de Verano de Melegari, em Itália. E quais é que são os vossos objetivos e metas traçadas? Pronto, um dos principais objetivos para a nossa equipa é pôr o carro a competir em todas as provas dinâmicas, isto é, o carro estar sempre a rodar no máximo de provas possível. A partir do momento em que o carro consegue completar os endurances, isto é meio caminho andado para estarmos num top 10 fácil de cada competição. E em relação a outros países, por exemplo, vocês vão a uma competição no estrangeiro, vão representar Portugal lá fora, já sabem que há potenciais universidades ou países que são potenciais candidatos a vencer, existe isso na Fórmula Student, não existe? Como é que as coisas acontecem? Pronto, nós somos a equipa portuguesa há mais tempo no ativo e temos um carro elétrico, no entanto este passo já foi dado por outras faculdades noutros países muito mais cedo que nós. Acontece que nós estamos a correr diretamente contra faculdades que têm carros de orçamento superior a 1 milhão e meio de euros. Neste momento a equipa mais forte, ou melhor, as equipas mais fortes são uma equipa holandesa que é a TU Delft e a equipa de Zurique, a equipa suíça,
que também tem um carro soberbo, tanto que eles têm patrocínio da Sauber, em que lhes permite desenvolver parte do carro deles no túnel de vento da equipa de Fórmula 1. Falaste-me há pouco que há equipas, por exemplo, salvo erro, uma alemã, que tem um orçamento quase ilimitado, ou seja, e o exato. apoio da Porsche, inclusive, que podes explicar-nos em maior Pronto. pormenor disso. Isso é curioso, porque nas equipas alemãs, maioritariamente os patrocínios são feitos de forma local, ou seja, se a faculdade estiver próxima de instalações fabris de alguma marca automóvel ou de alguma marca que faça componentes mecânicos, eles aceitam patrocinar e patrocinam localmente. Coisa que em Portugal é um bocado mais complicado, então nós temos patrocinadores que vão desde o norte ao sul do país, tanto que dá para ver no nosso banner e nas nossas camisolas os nossos patrocínios, e aí nós temos que agradecer imenso a todos eles, porque têm todos dado um contributo fantástico. Há também um dado curioso que comentaste, que foi a questão do menor ou maior orçamento poder ser visto através da tração integral ou a tração traseira dos carros, não é? Exatamente, pronto. Isso é um facto bastante curioso, porque as equipas topo neste momento têm tração às 4 rodas, ou seja, têm um motor por roda a dar propulsão ao carro. As equipas têm menos orçamento, isto falando sempre de carros elétricos, obviamente, só têm propulsão traseira, ou seja, a propulsão está a acionar as rodas traseiras do carro. Projetos destes, como o que vocês desenvolveram, e competições como a Fórmula Student, em termos da vossa carreira para o futuro, isto pode ser uma rampa de lançamento? Sabem de casos de ex-colegas vossos que tenham também concebido e estado envolvidos neste tipo de projetos e depois tenham ido para, se calhar, grandes empresas? Existe isso? Sim, existe. Como grande parte dos patrocinadores das competições Fórmula Student são empresas da indústria automóvel, por exemplo, na competição alemã, os principais patrocinadores daquela competição são a Audi, a Volkswagen, a Porsche, a Mercedes, a MAN, a marca de caminhões, e demais produtores de componentes automóveis, como por exemplo a Mahle. Acontece que eles lá fazem um recrutamento muito sério de alunos de engenharia que estão a participar na Fórmula Student, e a título de curiosidade nós temos um membro que foi da nossa equipa, na equipa 04, que é o Miguel Guedes, que neste momento está a trabalhar na Fórmula 1 na equipa da Mercedes. Basicamente é uma rampa de lançamento para a Fórmula 1. Nós, por exemplo, da equipa anterior temos 3 colegas que foram diretamente para a indústria automóvel, 2 deles estão na Fraser Nash e temos o terceiro a trabalhar na Jaguar Land Rover. E basicamente saiu da Fórmula Student, acabou o curso e a vida dele foi essa. E o que vocês desenvolvem aqui também, no futuro, também poderá vir a ter aplicação prática em carros do dia-a-dia, por exemplo? Sim, por exemplo, já existem algumas soluções comerciais, mas não tão avançadas como as nossas de gestão eletrónica de baterias. Chegou ao final a visita da Autosport TV às instalações do Instituto Superior Técnico de Lisboa, em que estes estudantes desenvolveram e estão a desenvolver o 6º carro terceiro elétrico, o FST-06E. Rui, és o responsável pelo projeto. Muito obrigado por nos terem, a ti e a todos, recebido aqui. Obrigado. Fire in the hole!